Bem-vindo a mais um VCast, meu nome é Vinícius Múcio Pimentel e estamos aqui na Conferência Fiel Pastores Líderes 2017 e eu tenho a alegria de poder conversar hoje com o Dr. Heber Campos Júnior e Dr. Jonas Madureira. Ambos são preletores da nossa Conferência Fiel Jovens do ano que vem, 2018, e nós vamos tratar sobre a questão de inconformados, sobre a questão do molde mundano que tenta prender a mente do cristão. E dentro um desses moldes que tem, digamos, se levantado contra o jovem cristão é a questão da ideologia do gênero. Hoje muito forte nas escolas, na opinião pública, você vê vários framezinhos no Facebook que o pessoal colocar apoiando essas questões. Eu gostaria de conversar sobre esse assunto com vocês, mas vamos antes definir, antes da gente já chegar no que a Bíblia fala, o que é ideologia de gênero? Eu acho que ideologia de gênero, Vinícius, é uma nova maneira de você legitimar anseios antigos. Eu vou fazer uma breve historinha só para fazer essa definição mais clara. Quando você tem, por exemplo, um movimento feminista, anos atrás, abrindo porta para a igualdade de direitos, mas também querendo fazer da mulher não mais o sexo frágil e tornando-a capaz de fazer tudo que o homem faz e tal, você tem uma abertura para uma reestruturação familiar. E isso ajudou ou fez com que o movimento homossexual pegasse carona nisso. Uma das coisas que chamou a minha atenção um tempo atrás foi ter lido que o aspecto da genética, como ela se desenvolveu muito, principalmente na década de 90, das estratégias principais na década de 90 para o movimento homossexual era tentar achar a base biológica. Então essa foi uma tentativa muito forte de nós vamos achar o gene homossexual. Mas as pesquisas nunca resolveram o assunto. Por quê? Um dos exemplos mais simples de explicar isso é que quando se pesquisavam gêmeos univitelíneos, por exemplo, você não via padrões semelhantes. Então, tanto o aspecto biológico quanto o social não normatizava um determinado comportamento. Então, eu acho que ideologia de gênero, agora para chegar na definição, é uma nova maneira de você legitimar anseios que você tem. Por quê? Porque agora você não vai mais para o campo da biologia. Você vai muito mais para, talvez, elementos românticos. O Jonas poderia falar melhor sobre isso. Assim, sexo é o que eu nasci. Eu nasci homem. Eu nasci mulher, eu tenho em termos sexuais eu tenho essa definição, mas gênero é o que eu sou internamente, são os meus desejos, aquilo que eu gostaria de ser, a minha identidade. Então, o que eu vejo acontecendo? Ideologia de gênero é uma palavra mais recente, mas ela pega carona em tentativas frustradas anteriores e novas ideias surgindo. Então, acho que ela é uma nova maneira de legitimar os anseios que há muito tempo estão tentando buscar entrada e tentando justificar o seu comportamento. Eu concordo. Eu acho que essa relação toda que você levantou, Heber, do anseio, joga toda a discussão da ideologia de gênero do mundo real para o mundo ideal, para o mundo imaginário. Não é o que a pessoa é no mundo real, é como ela se vê, como ela se imagina, como ela constrói a sua realidade. Por isso que a ideia é de um construto social, de um construto cultural e que, portanto, o ser homem, o ser mulher ou o ser homossexual, todos eles são construtos sociais, são questões culturais, são questões de ordem interpretativa, imaginativa, não é? E eu acho que isso é fruto já de uma espécie de ruptura do senso comum. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisaria resgatar aquelas teses desenvolvidas por um filósofo que inclusive foi um pastor presbiteriano, Thomas Reid, que desenvolveu uma filosofia muito interessante acerca do senso comum. Isso. Ou seja, as pessoas elas não conseguem mais olhar as coisas e dizer que as coisas são aquilo que elas estão vendo. Então, por exemplo, eu sempre tô duvidando do que eu vejo. Eu sempre duvido do real. Eu sempre duvido das questões que são concretas. Então, se isso aqui é, sei lá, um relógio, eu digo, não, é um relógio de acordo com a sua perspectiva. Não é, para mim não é um relógio, para mim isso aqui pode ser outra coisa. Então, as pessoas olham, então, elas vão julgando as coisas não mais com base numa confiança baseada na apreensão comum da realidade. Então, hoje, se você tem um corpo, o corpo não diz todas as regras, não diz tudo o que você porque, na verdade, o corpo
que você tem, na verdade, ele pode não representar o que você é. Né? Então há uma ruptura aí do ser e do corpo e parece que uma revolta e uma sabotagem da alma com relação ao próprio corpo. O sujeito diz, olha, eu sei lá, esse corpo não combina, não me representa. Não me representa. Isso. Né? E aí você tem junto com esse movimento, que parece que é uma negação do corpo, junto com esse movimento, eu quero mostrar que junto com esse movimento que nega o corpo porque a alma é diferente, uma outra afirmação que parece ser contraditória: o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero. Peraí, esse corpo não é meu, não me representa, mas ele é meu, eu faço com ele o que eu quero. Eu vejo uma outra contradição, Jonas, que é assim, todas as vezes que eles falam que ser homem, ser mulher é um construto social, eles estão dizendo que é um abuso de poder. É os outros tentando colocar a estrutura que você acredita sobre mim, né? Sim. Mas não é curioso que eles também gostem de construir sua identidade? Exatamente. É uma ironia. É uma ironia porque assim, o construto social dos outros não serve, mas o meu construto social serve, entendeu? Exato. Eu construo alguma coisa que vá dar sentido para aquilo que eu quero. Então, eu acho que o que nem sempre é dito é que eles, ao construírem sua identidade, também estão impondo. Sim. Há uma questão de troca de poder aqui. Ou seja, não tem como. Você, de alguma forma, alguém vai impor. Por isso que eu acho que nessa discussão, ainda que a gente discuta a questão do gênero, no fundo, essa é uma discussão teológica. Essa discussão é quem dá a palavra final. Que é uma discussão de poder, não é isso? Quem vai dar o poder? Quem vai, no final das contas, dizer isto é um homem, isto é uma mulher? O que eu vejo é que, obviamente, no campo filosófico as coisas podem ser um pouquinho mais certas, mas quando você vai para a internet, onde as coisas são bem mais bagunçadas, o que eu vejo muito é que um pouco o Eber falou, que é uma busca por justificar sentimentos ou afetos desregulados, onde se busca qualquer argumento. Se você, por exemplo, nas postagens que a gente trata sobre homossexualidade, você vai ver pessoas argumentando que é uma construção social, pessoas argumentando que eu nasci assim. Então, assim, busca-se o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Você não pode impor, a religião não se impõe, mas eu posso impor a minha, o meu desejo. Eu vejo que às vezes não é um todo coerente, muitas vezes, mas é uma busca por tentar arranjar argumentos, quer sejam biológicos, filosóficos, sociológicos, para impor isso para a sociedade aceitar o que eu quero. Vinícius, isso aqui é uma outra coisa que mostra esse desejo por controlar, é que as mesmas pessoas que estão lutando por libertação para defender seus direitos homossexuais não acreditam em conversão de alguém que era gay e agora se tornou hétero, por exemplo. Curioso isso, porque se é uma questão de identidade, se é uma questão de... construção. Exatamente, de construção. Quer mudar? Exatamente, mas não, eles não aceitam, isso não existe. Mas peraí, você lutou tanto para dizer que você construiu a sua identidade, agora não pode deixar com que o outro... desconstrua. Exatamente. Não é? Ou que ele construiu em outra direção. Sim, exato. Eu vejo. Agora, você falou que é uma questão teológica, certo? Então, a Bíblia trata esse assunto? Bom, então, antes de tratar mesmo dessa questão da questão bíblica, eu queria mencionar por que eu chamei a atenção para um fato de, no fundo dessa questão toda da ideologia de gênero, ser uma questão teológica. Eu me lembro aqui do Cristianismo Puro e Simples, do Lewis, o capítulo que ele vai se dedicar às questões éticas. Ele vai dividir, no primeiro movimento dele, nesse livro 2 ou 3, se me falha a memória, é o que ele vai explicar os 3 aspectos da moralidade. Ele vai colocar um que é o eu, a consciência, o outro e o sentido, a teleologia, o sentido da vida e essa coisa toda. Então ele explicou a moralidade hoje, atual, que é contemporânea, da seguinte maneira. O sujeito ele estabeleceu basicamente esse critério: eu não ferindo o outro, vale tudo. Desde que eu não fira o outro e eu tenha um sentido na vida, vale tudo. Então, o que aconteceu? Eu posso fazer com o meu corpo o que eu quero, porque se eu fizer algo com o meu corpo e não estou agredindo o outro, tudo bem. Eu posso então fazer o que eu quiser com o meu corpo. Se eu quiser transformar ele, se eu quiser colocar chifres, se eu quiser, sei lá, absolutamente, eu posso fazer absolutamente tudo com o meu corpo, porque o corpo é meu e ao fazer o que eu estou fazendo, eu não estou agredindo a ninguém. Então, se eu não estou agredindo o outro, então isso é moralmente aceitável. Só que isso é aceitável se entre o outro não houver Deus.
Porque se você tem Deus, se é um cristão, por exemplo, nessa esfera do outro, você tem Deus. E se você tem Deus no horizonte do outro, eu já não posso dizer o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero. Um cristão, por exemplo, teria muita dificuldade de estabelecer a moral dele com base nessa tríade mais comum, né? Do tipo, não fazendo mal para o outro, né? Eu posso fazer o que eu quero, desde que eu encontre sentido na vida e que eu encontre, né, paz naquilo que eu estou fazendo. Só que quando você tem nesse outro, não só as pessoas, mas você tem Deus, por mais que as pessoas não sejam donas do seu corpo, Deus é. E se você é um cristão, esse mecanismo, essa tríade, não vai funcionar. Só que o que acontece? Quando você joga isso para a arena pública e você vai discutir na esfera pública, Deus está fora. Então o cristão que está nesse movimento ou está num contexto público e entra nessa discussão, a opinião dele sempre fica incompreensível, porque para qualquer pessoa na esfera pública, Deus não entra nesse jogo do outro. Deus não é esse outro. Então, no fundo, a gente está dialogando com ateístas, mesmo que não sejam professos, que simplesmente não estão considerando o fato de que, se Deus existe, eu não posso de forma alguma dizer o meu corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero. E Jonas, sabe, eu concordo contigo que o elemento teológico dá o maior dos argumentos, né? Você fala da ordem criacional, da maneira como Deus fez as coisas, de contrário à estrutura criada por Deus. Mas eu vejo que a graça comum permite que, às vezes, algumas pessoas, sem a luz do Evangelho, tenham insights interessantes. Um tempo atrás eu estava lendo sobre movimentos de gente de diferentes religiões, notando que o movimento homossexual como um todo e a proposta de ideologia de gênero e tudo mais, tudo aquilo que vem como resultado da revolução sexual da década de 60 em diante, é que há um egocentrismo não proclamado, isto é, meio velado. Por quê? A impressão que dá é que pessoas que optaram por essa proposta de viver a vida sexual como bem quer, elas são gente do bem. Então elas fazem caridade, elas fazem bem para outros. Só que nunca é um bem em detrimento do que eu quero. Interessante isso. Porque é aprender a fazer o bem para ficar bonito na foto. Entendeu? É o marketing. Né? Mas nunca, exatamente, que fez parte inclusive de tornar o movimento mais bonito. As pessoas olharam assim, olha só, ele não é uma pessoa má, ele é uma pessoa do bem. Mas na verdade nunca é um movimento que priva você de certas coisas. Por isso que eu tenho falado aos jovens e às pessoas com quem eu converso que o cristão não pode ser alguém que primordialmente defende os seus direitos, senão ele está sendo egocêntrico que nem outros. Você sabe que você me lembrou do livro que saiu recentemente, veja, saiu em 2015, foi publicado por Lipovetsky. É um livro que ele fala assim, da leveza. E ele já vai repensando uma série de coisas que o Bauman já tinha levantado, essa coisa toda da cultura do peso, de que, por exemplo, a cultura cristã, com a sua visão bíblica da sexualidade e da privação por conta do pecado, de determinadas satisfações que você poderia ter, que é justamente naquilo que você já colocou no início, que foi muito bom, porque permite a gente relembrar isso, né? Que é o que faz as pessoas olharem o cristianismo e a leitura bíblica do mundo como um elemento castrador, ele está ali proibindo de você ser feliz e etc. Então, por isso é uma religião de peso. Então você precisa se livrar do peso, e aí a cultura hoje é a cultura da leveza, então você não... Tudo que é mais leve é mais interessante, você quer tirar o peso do telefone, você quer tirar o peso das relações, você quer tirar o peso de um compromisso, então tudo tem que ser muito leve, tudo tem que ser... É a cultura da leveza, isso se traduz no corpo, né? O ideal é hoje do corpo magro, então todo mundo está o tempo todo buscando de alguma forma se livrar dos pesos, e isso tudo se traduz na cultura hoje antipeso de todas as formas. Só que o que Lipovetsky percebeu que essa busca desenfreada pela leveza se tornou pesada. O cara tem que ser leve. Ele tem que produzir as coisas com leveza. Então, por exemplo, eu tenho que ser feliz. Ou seja, esse ter que ser feliz, eu tenho que satisfazer os meus desejos. Eu não posso ser triste. Eu não posso ter um momento de insatisfação. Eu tenho que estar satisfeito o tempo todo. E isso se tornou um peso. Seja feliz o tempo todo, senão você não vai ser feliz. É isso. Mas eu quero retomar o que o Jonas falou sobre teológico e linkar com textos bíblicos, porque quando ele fala que é uma coisa teológica é porque Deus tem coisas a nos ensinar nas Escrituras que eu acho que de fato
fato são significativas. Uma delas é o texto de Romanos 1, que é um texto clássico para falar desse assunto. Ele fala da importância de nós não sermos guiados por paixões desordenadas. Essa é uma sabedoria bíblica fantástica. Ele está querendo dizer o seguinte, você precisa, como cristão, partir do pressuposto de que seus sentimentos, seus sonhos, seus interesses, suas emoções, muitas vezes são dominadoras de você, dominam você de tal forma a prejudicar você. Então, o texto nos ensina a não sermos escravos das nossas emoções, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. As paixões podem estar erradas. Exatamente. Então, paixões desordenadas mostram que a gente que sempre buscou liberdade acaba sendo escravo de novo. Então, quer dizer, se o grande lema é nós queremos ser livres, eles não percebem que são escravos das suas próprias paixões. Então acho que esse é um insight bíblico interessante, por isso que é teológico, porque é Deus dizendo pra gente, não pense que você sabe melhor da sua vida. É que nem a gente ensina criança pequena, quando a gente fala assim, ó, quando você crescer, você vai entender o que o papai está dizendo, né? Você não sabe o que é melhor para você. Então, é nesse sentido que é eminentemente teológico, o Jonas está certo. A gente precisa aprender a ouvir Deus quando ele fala assim, você acha que você sabe o que é melhor para você. E eu estou dizendo para você que tem outra maneira de olhar para as coisas. E ainda pensando em Romanos 1, você tem Gênesis, né? Quando Gênesis 3 está ali para dizer isso para a gente, né? Que o homem, ele para desejar ser Deus ou ser como Deus, ele precisa negar a si mesmo. Ele já precisa negar sua identidade. Ele precisa já não se aceitar. Não tem nada mais adâmico do que a não aceitação da nossa real identidade. Então, a luta contra a nossa verdadeira identidade, ela é adâmica. Ela está ali expressa pela Escritura. Então, o que a gente acaba vendo? Que, no fundo, a gente quer ser o que os outros querem que a gente seja. E aí a gente tenta se tornar aquilo que os outros querem que a gente seja. E aí, só que para isso, eu quero ser o que os outros querem que eu seja. Eu preciso negar o que eu sou, para me tornar aquilo que os outros querem que eu seja. Aí eu chego um dia e digo assim, chega, não quero mais ser o que os outros querem que eu seja. Agora eu vou ser quem eu quero ser. Eu vou decidir quem eu quero ser. Veja, eu quero ser quem eu quero ser. Ou seja, eu não aceito o que eu sou, mas eu imagino o que eu quero ser e vou me tornar aquilo que eu quero ser. Para isso eu preciso negar o que eu sou. O encontro, acho que com o Evangelho, o encontro com Cristo, que a Bíblia promove, é o resgate dessa identidade. É o resgate de não é ser o que os outros querem que você seja e nem ser o que você quer. Não é trocar um tirano por outro, mas é conhecer o Deus que revela a tua verdadeira identidade. E eu acho que é nessa confusão que a gente vive hoje das identidades, que envolve o problema do gênero, que essa questão do ser, da negação do ser, que está sempre no discurso, ela não é tratada porque ela não é considerada biblicamente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? O real é bíblico. O real não é a Bíblia não é um construto social. A visão bíblica do mundo não é um construto de cristão sobre a realidade. A Bíblia, a visão bíblica do mundo, ela reflete o mundo criado por Deus. Reflete o mundo como ele é. Então, isso eu acho que é de uma riqueza para pensar a questão da identidade que... Não é? Sabe, Jonas, eu gosto da maneira como você conecta essa discussão toda com o problema adâmico, porque eu acho que uma das coisas que a gente tem que dizer aos jovens, principalmente, nesse debate todo, e até aos que são mais velhos, é que se existe um certo grau de sabedoria que a gente tem que aprender ao olhar para a cultura de hoje e aprender as novas estratégias daqueles que são contrários à verdade de Deus, existe um elemento de repetição dos mesmos anseios. E aqui que aprender boa teologia do passado, e aprender as escrituras, e entender a raiz da pecaminosidade, né, lá no nosso mais íntimo, são importantes, elas são formadoras de uma visão de mundo bíblica. Então, eu quero dizer aos jovens, aos que têm enfrentado esse problema e têm lamentado, que eles não procurem só novas estratégias, mas que eles lembrem que a fé que nos legaram, ela continua sendo importante para ser proferida hoje. Ela precisa ter a sapiência, né, de entender os argumentos mais recentes e de dar resposta a eles, mas continua sendo um problema antigo. Um dos argumentos que eu vejo recentemente é que as pessoas falam que Jesus nunca falou sobre a questão homossexual, sobre outras questões. Então, um argumento baseado no silêncio. Mas é interessante que Jesus cita Gênesis, quando Deus colocou um homem e uma mulher. E a Gênesis é interessante como você começa a ver depois da queda, a questão da sexualidade ir piorando e piorando. Você tem um homem e uma mulher em perfeita unidade, sem vergonha. Depois da queda você tem uma disfunção no casamento. Depois você tem Lameque com já poligamia.
e daí você vai vendo isso crescer até que você tem incesto com as filhas de Ló, e a coisa só vai piorando e multiplicando e atrapalhando. Sabe, Vinícius, dizer que Jesus nunca disse é um problema antigo, é cânon dentro do cânon. Porque assim, Paulo disse, né? A Moisés, no Pentateuco, disse, vários outros lugares tratam, e o próprio Salvador endossa o texto que fala de união entre um homem e uma mulher, como você bem lembrou. Então, toda vez que alguém fala assim, mas Jesus não tratou, você está trazendo uma heresia antiga, você está criando um cânon dentro do cânon. Né? Você está dizendo Jesus, que é a autoridade máxima, maior do exatamente, do que o resto. Né? Quando na verdade o que Jesus disse é o que a gente está lendo pelas lentes de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, que são apóstolos como Paulo era. Perfeito. Gente, teria muita coisa para falar. Esse é um assunto que dá pano para manga. A gente tem uma conferência aí toda em 2018 para desenvolver esses e outros temas. E eu espero que você esteja lá conosco. Obrigado por assistir mais um VCast. Foi uma alegria conversar com vocês dois. E até o próximo VCast.